Olá, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu estou aqui para trazer para você mensagens, propósitos de fé. Você que precisa de uma ajuda espiritual, você vai encontrar aqui e também palavras de Deus que vão edificar você. É um canal que vai abençoar a vida de muitas pessoas e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui neste lugar. Fique à vontade e não deixe também de enviar suas mensagens e pedidos de oração. Que Deus te abençoe e Deus fale ao seu coração. Para a mensagem da palavra de Deus, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, lá no Novo Testamento. É bem rapidinho, você abre lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, aí chega, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. E se você achou, você vai dizer, eu achei. Glória a Deus. Minhas amigas, presta bastante atenção. Olha aqui para mim, ó. A gente tem recebido essa missão de ir nas igrejas pregando para mulheres. Nós precisamos, minhas irmãs, as lutas são grandes, são ou não são? São tremendas. E só a gente sabe o que a gente passa. Mas Deus, nessa noite, quer te trazer um renovo espiritual que você está precisando e trazer para você a mensagem que vai fazer você despertar de uma vez por todas. Tá bom? Vamos fazer isso? Olha só, eu vou contar para você uma história, presta atenção aqui, ó. Eu vou contar para você uma história de Jesus chegando numa província. Jesus ia pregando aonde ele ia passando, ele pregava a mensagem. E ali ele estava chegando num lugar e ele tinha acabado de sair de uma luta grande. Ele estava no mar com os discípulos. E quem conhece aqui aquela mensagem daquela grande tempestade que veio no barco, né? E Jesus estava dormindo. Quem conhece? Todo mundo aqui acho que conhece, né? Essa mensagem, os discípulos ficaram desesperados. Jesus, a gente vai morrer aqui. O senhor não está vendo? Aí ele dá aquele sermão falando, ó, homens de pequena fé, né? Até quando eu vou estar aqui com vocês e tal, e toda aquela coisa. Ou seja, ele tinha acabado de enfrentar uma luta grande, mas quando ele pisou numa terra, ele tinha uma outra luta para enfrentar ali. Muitas vezes nós também passamos por isso. Acabamos de vencer uma luta. Ai, glória a Deus, tudo certo. Mas aí já tem outra coisa para você enfrentar. Minha amiga, assim é a vida do cristão. Não adianta. A gente vai estar sempre enfrentando lutas, mas para vencer todas elas. E para que o nome do Senhor seja glorificado. É simples assim. Mas vamos na história. E olha aqui para mim, ó. É a história do endemoniado de Gadareno. Assim que Jesus pisou naquele lugar, coisas foram acontecendo. E com essa lição que você vai aprender a ser vitoriosa. Vamos lá. Diz assim. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Minhas amigas, olha aqui para mim. Quando Jesus chega, ele vai fazer um rebuliço. Foi exatamente o que ele chegou para fazer ali. Jesus, na hora que ele colocou os pés ali, ele já incomodou o espírito imundo. Minha irmã, quando Jesus chega no lugar, ele vem para fazer mudanças. Jesus não vem visitar a nossa casa, não. Jesus, ele vem trazer mudanças reais. E se isso ainda não está acontecendo, é porque tem coisa ainda que Jesus quer te revelar. Tem coisa ainda que você ainda não percebeu, que Jesus quer revelar para você, para que o milagre aconteça. Não precisa ter um conjunto de regras, não precisa orar 500 mil vezes de joelho no milho, não precisa ter esse tipo de sacrifício. Precisa ter aquela palavra que você vai entender, vai tomar posse e o milagre vai acontecer. Se muitas vezes ele não acontece, a sua oração tem que ser, meu Deus, está faltando a palavra, me dá aquela palavra que está faltando, porque eu ainda não entendi. E é isso que muitas vezes nós precisamos aprender. Aqui Jesus chegou. E aí, continuando aí no versículo de número 3, falando ainda do espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia amansar. Minha amiga, olha só, olha aqui para mim. Jesus chegou num lugar, e você vai ver no decorrer da história, que quando Jesus pisou, a Bíblia diz que assim que ele desceu do barco, assim que ele acabou de enfrentar um problema, ele já tinha outro. Na hora que ele pisou ali, você vai ver no decorrer da história que nós vamos ler,
O espírito imundo que estava naquele homem já percebeu que a presença de Jesus estava naquele lugar e queria retirá-los dali. Minha amiga, no mundo espiritual, é assim que também acontece. Quantas milhares de vezes você talvez também já pensou isso, hein? Quantas vezes você já ouviu uma amiga, um amigo que se afastou da igreja, falando assim, eu comecei para Jesus, parece que as coisas começaram a piorar. É porque Deus quer fazer a mudança. E é necessário que, não que fique pior, mas é necessário que comece a acontecer um rebuliço para as coisas poderem funcionar. Para aquele familiar, poxa, eu comecei a buscar Jesus, parece que meu filho se afundou ainda mais na droga, foi aí que meu filho foi preso, foi aí que aconteceu aquela coisa, aquela desgraça na minha família e tudo aquilo que aconteceu, foi só começar a buscar Jesus. É claro, o diabo quer que você fique lá quietinho, aceitando tudo que ele tem para te dar. Aí não vai acontecer nada, vai ficar lá tudo tranquilo, todo mundo sem salvação. Minha amiga, olha aqui, você precisa entender uma coisa. O diabo, olha bem aqui para mim, ele não quer destruir seu casamento. O diabo não quer deixar você sem emprego. O diabo não quer fazer você ser infeliz. O diabo quer roubar a tua salvação. Ele quer roubar a tua salvação, a da tua família. Para que quando você fechar os olhos, você vai encontrar com ele lá embaixo. É isso que ele quer. Mas para que aconteça a salvação, talvez é necessário passar por muitas coisas. Talvez não entendemos hoje o que está acontecendo, sabe, minhas amigas? Eu preguei isso lá na sede estadual uma vez. Às vezes não entendemos por que estamos passando por certas lutas. Por que, pastor, ele me traiu? Meu marido cresceu na igreja, mas me traiu e vive me traindo. O meu filho, porque o meu filho, eu sou uma obreira tão fiel, eu entendo a palavra, mas por que eu? Engraçado que a gente nunca pergunta por que a gente é abençoado, né? Quando a gente recebe os milagres, as bênçãos, por que eu? Não. A gente fala, obrigada, Jesus, aleluia. É ou não é assim? Mas quando enfrentamos problemas, não temos a maturidade de entender, opa, peraí, o problema veio, então vamos enfrentar ele de frente. Vamos ver o que Deus tem para me falar para poder viver. A vida com Deus, a fidelidade do Senhor não garante imunidade. Isso está escrito em Eclesiastes 9:2. Diz que o dia mau, ele vem para quem crê e para quem não crê. Mas tem gente aí, ó, que está sentada, que está anos questionando por que Deus virou as costas para ela. Que está anos questionando, Deus, por que comigo? Meu Deus, que situação, olha esse marido, ele só me humilha, sai de casa, nem olha na minha cara. Minha amiga, está na hora de você começar a mudar a sua visão diante do problema. Aqui Jesus nos conta nessa história que aquele endemoniado estava com uma possessão tão forte que as pessoas daquele lugar, elas tentavam prendê-lo com prisão normal, com aquele bando de ferro. A Bíblia diz que ele despedaçava tudo aquilo e virava farelo. Sabe por quê? Porque não adianta tentar sarar um problema espiritual com armas carnais. Não adianta, não tem nada que você vá falar para aquele filho que hoje está rebelde, que vai fazer ele mudar de ideia. Não há nada que você fale para o seu marido que vai fazer ele mudar de ideia. Ou começar a te respeitar do dia para a noite. Esse problema é espiritual, viu? Você precisa entender isso, de uma vez por todas. Não existe aquela cultura familiar, não porque minha mãe me ensinou a fazer assim, não porque minha avó fazia assim. Se não está na Bíblia, então para de seguir. Para de seguir a cultura porque a sua mãe fez assim, porque sua avó, não. Porque aí você já está batendo quantas vezes a cabeça na parede? Minha amiga, o dia mau, ele vem. Olha aqui para mim, ó. Jesus não merecia estar na cruz, mas ele estava. Estava com os ladrões. Muitas vezes estamos sempre nos questionando, por que ele fez isso comigo? Mas não estamos tendo, vou repetir, a maturidade para entender que o problema veio. Amém, ele veio, mas eu vou enfrentar ele de frente, com fé, com a palavra que Deus vai me dar. Essa é a posição que vai fazer você ser vencedora nessa causa. Com esse marido, com esse filho, nessa situação do trabalho. Essa humilhação que você passa com o parente, problema espiritual. Não adianta.
Não tem nada que você vá falar ou fazer. Não, eu vou sumir agora. Agora eu vou ignorar todo mundo. Também não vai resolver. O problema vai continuar. As coisas vão acontecer. Porque Deus está fazendo você, talvez, viver essa experiência para você subir um degrau. É para você começar a crescer. Sabe, minhas irmãs, olha aqui para mim, ó. Quantas vezes você já pediu fé para o Senhor? Fala a verdade. Não mente, não. Quantas vezes você já orou e falou assim, Deus, me dá mais fé, que o negócio está brabo. 2 lições. A fé não vem pelo pedir. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Primeira lição. Então quer dizer que se eu ouvir bastante a palavra, você vai ter fé? Sim, sabe por quê? Porque no dia da luta você vai lembrar daquilo que você ouviu. E você vai aprender a brigar com o diabo com a palavra. Eu digo isso por uma experiência que eu tive com Deus. Quando jovem, eu sofri algo chamado síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Que hoje a gente vê que isso está acontecendo direto. E eu, então, tive a minha primeira crise de ansiedade. Eu estava andando no meio da rua, de repente fiquei tonta. Tonta, não via nem o chão. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada? Será que eu estou com labirintite tão nova? Que a gente, quando é novo, acha que tudo é doença para velho. Quando a gente novinho. Ah, isso aí é doença de velho. Não tem doença de velho nem de ovo. Toda doença é do diabo, viu? Olha aqui para mim, ó. Então eu tive aquela coisa. De repente comecei a ver tudo embaçado. De repente eu comecei a ter taquicardia. O coração acelerava. Do nada, estava deitada vendo televisão. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Fui no médico. Fui no médico do coração. Não tem nada, seu coração está ótimo, você precisa dar uma caminhada. Falei, tá bom. Os olhos, perfeito. Labirintite, que é isso? Você não tem isso não. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Eu vou começar a buscar ajuda em Deus. Porque eu sei, ainda toda a minha ignorância espiritual, eu tinha certeza que Deus pode tudo. Deus podia tudo, e eu sempre tive consciência disso. Então, eu comecei, até que um dia eu estava andando pela rua. E olha, minha amiga, presta bastante atenção. Se você tem alguém na sua casa que enfrenta um problema como esse, eu vou te ensinar uma coisa. Não é só questão de força de vontade. Porque por mais que a pessoa tenha força de vontade, é algo involuntário. Eu, de repente, estava conversando com os amigos da faculdade, isso já tem há muito tempo, isso. Eu ali conversando e tal, dando risada, aquela coisa boa. De repente, vinha igual uma seta. E a Bíblia diz que existem essas setas malignas. Uma tristeza momentânea. Pá! Tá ali falando de nada, de sei lá do que, de um filme. De repente o negócio vem e é avassalador. De repente você não quer mais estar ali, de repente você não quer nem viver. E eu me lembro de um momento que eu estava andando pela rua, e aí, de repente, eu tive uma crise de ansiedade. Foi no meio da rua, eu, de repente, comecei a ver um poste A3 na minha frente, era uma ansiedade muito grande, muito forte, aquela euforia, aquela coisa ruim. E quando eu tinha isso, eu ia direto para o hospital. E o pior de tudo, eu chegava no hospital e não sabia falar o que eu tinha. E aí a minha família, eu digo isso porque eu tenho uma família de médicos, e eles, na conversa ali entre eles, eles falam assim, chegou o piti, o pitizento. Eu falava, meu Deus, eu sou um pitizento. Porque era quando você chegava e não tinha o que falar, esse aí veio buscar atestado. Esse aí veio buscar um calmante. E aí eu chegava lá e falava, moça, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu tenho, mas eu não sei, tem alguma coisa acontecendo comigo. E aí eles me davam aquele calmante de amansar cavalo e eu ficava só um pouquinho calma. E eu me lembro que quando eu tive uma crise dessa, eu falei assim, uma das últimas ali que eu tive, eu falei, meu Deus, e agora? Vou para o hospital ou vou para a igreja? Porque eu já estava congregando. Eu falei assim, quer saber? Eu vou para a igreja porque eu nunca soube de ninguém que morreu lá dentro. Você já soube? Eu não soube. Essa foi a minha fé. Então eu cheguei, sentei lá no banco no meio da igreja. E aí eu cheguei, fiquei mais tranquila, o pastor pregando, eu comecei a congregar. De repente, num outro dia,
Me deu uma crise sentada no banco da igreja. O pastor pregando, eu via 3 pastores. E você virava a cabeça assim, parecia que você estava embriagado. Quem já passou por isso? É aquela sensação de quando você está embriagado, que você vira, fica tontinho assim. Do nada. Eu só ouvi o meu pastor dizendo assim: se você quer uma mudança real de vida, eu não te garanto imunidade, mas que Jesus tem um plano para você, Ele tem. Coloca o seu nome hoje para batizar nas águas. Eu levantei no meio do culto, eu falei, nem sei o que é, mas eu vou lá, pelo amor de Deus. Eu quero isso para a minha vida, eu quero Jesus me mudando. Quando eu cheguei no balcão do patrocinador, eu quero colocar o meu nome para o batismo. Pegou o Erasmo, eu lembro até hoje o nome do auxiliar, Erasmo. Ele pegou lá, anotou. Pronto, sábado, vai estar lá, batismo nas águas. A ansiedade, aquela crise saiu na hora. Ali eu tive a confirmação que a minha luta não era carnal, era espiritual. Isso quer dizer que outras crises não vieram? Vieram. Mas eu sabia que eu tinha que me alicerçar aonde? Na palavra. Opa! Então quer dizer que a briga espiritual não é o que eu vou falar que vai resolver. Não é o remédio que eu vou tomar que vai resolver. Porque eu já tive a confirmação que era espiritual. Então vamos embora, que eu vou ganhar essa luta. Aqui, minha amiga, é enfrentar o problema de frente. Veio a depressão? Peraí, vamos ver o que está acontecendo e vamos enfrentar de frente. Peraí, veio um problema, é a traição. Peraí, meu Deus, em nome de Jesus eu não aceito. Eu me lembro que há muitos anos, no momento de oração minha, na minha casa, oração, minha amiga, olha aqui, ó, não é religiosidade. É aquela oração, puxa, senti de falar, eu estava indo no banheiro, para ser mais sincera. Estava indo lá no banheiro, aí fui lá, aí andando pelo meu quarto, voltando para a sala, eu falei, ai, que vontade de orar, vou orar. Meu Deus, seu nome é Jesus. Aí comecei. Aí ali em oração, começando a adorar, buscar a Deus, eu senti no meu coração e me fez lembrar de algo na minha família. Na minha família, ninguém dava certo com ninguém. A mulherada só arrumava enrosco. Ah, que coisa. E isso vinha desde a família, da geração dos meus avós. Eu nunca tinha ouvido falar de avô divorciado, os meus eram. É algo tão recente, porque os avós antigamente, ainda que a mulher não gostava, ela ficava até o final, né? Era uma coisa que você tinha que aguentar ali. Mas não, os meus avós eram divorciados. Os meus pais eram divorciados. Na parte conjugal da família do meu pai, todo mundo era infeliz. A gente só arrumava traste. Falei, meu Deus do céu. Na hora que se achava que ia vingar, o negócio não vingava. Fala, Jeová, tem gente se identificando aí com essa história que eu percebi. Mas veja bem, aquilo era uma coisa que Deus, ali em oração, me lembrei. E tudo que a gente lembra em oração não é à toa, não, viu? É porque a gente tem que orar. Se você está orando e lembrou de alguma coisa, ora por aquilo, porque você tem que orar. Aí, então, ali em oração, eu lembrei, eu falei, opa, peraí. Ah, então quer dizer que tem uma maldição que vem lá de trás. Entendi, Satanás. Então tá bom. Olha só, sem religiosidade nenhuma, sem precisar chamar meu pastor, sem nada disso. Eu entendi a autoridade que eu tinha em o nome de Jesus e falei assim, ô diabo, eu sei que você está agindo na minha família há gerações, mas agora dentro desta casa se levantou uma mulher de Deus e que conhece a palavra e a autoridade que ela tem no nome de Jesus. Eu mando você embora agora, eu quebro o seu poder em nome de Jesus. Ah, no mundo espiritual, vixe, fica imaginando a cena que não foi. O diabo desfazendo, largando todo mundo. É assim, amiga, que acontece. Isso não é fábula, isso não é conto. É assim que acontece, porque há poder e autoridade no nome de Jesus. Tem! Não adianta. E o dia que você entender isso, você vai começar a ser vitoriosa na sua vida. Naquele momento, deu um tempinho, eu falei, pronto, eu fiz a minha oração e criei. Eu acreditei.
Ainda que no dia seguinte eu recebesse a ligação, você não sabe, fulano se separou, fulano não sei o que. Eu falo, não, estou tranquila, eu sei que o diabo saiu. Se tiver que ser feito, vai ser feito. Ainda que eu recebesse, mas não, eu sei que a primarada começou a casar, começou a achar uns caras legais, nota 10. Falei, a maldição foi quebrada. E as gerações que virão serão abençoadas, é isso que a Bíblia me garante? Não foi à toa, minha amiga, olha aqui para mim, não foi à toa que você um dia chegou numa igreja. Não foi à toa que um dia você se converteu. Não foi à toa que um dia você veio da lama e Jesus te trouxe para a presença dele. É porque ele quer mudar a história da sua vida, da sua família e das gerações que virão. Chega da gente ter maldições nas nossas famílias. Chega da gente ter aquele bando de coisa vindo atrás da gente. Não, porque minha mãe foi assim. Não, porque não sei o quê. Não. A gente tem que parar com isso e tem que parar agora na gente. Aquelas pessoas estavam tentando prender aquele endemoniado com as armas carnais. Amiga, aprenda. Não tem nada que você vá dizer ou falar, a não ser que seja inspirada pelo Espírito Santo. E é isso que você tem que orar. Meu Deus, me inspira, porque na hora que o Senhor falar, o jugo vai ser quebrado. Eu lembro, o meu marido é pastor, ele me conta sempre como a minha sogra converteu ele. Ela sempre convidava para a igreja. Vamos, filho, vamos para a igreja. E ele rebelde. Não vou. E saí, bati a porta. Até que um dia ela comprou uma Bíblia que o pastor passou na igreja. Quem quer comprar aqui? Eu vou ajudar com a oferta. Ela foi, ela comprou e ela determinou. Ela falou assim, essa Bíblia vai ser do meu filho. Ela tomou uma atitude de fé. E então ela chegou, deixou a Bíblia assim em cima do balcão da cozinha, onde todo mundo passa para sair pela casa, e deixou assim aberta. E ele conta para mim que uma vez ele chegou, foi a pior noite da vida dele, que ele teve muitos problemas, mas olha, era Deus operando já. Era fruto da oração da mãe. Então ele chegou e pegou aquela Bíblia e falou assim, olha o que ele falou assim, essa Bíblia vai ser minha. Falou, mãe, eu vou com você na igreja domingo. A mãe confessando aí, a atitude de vitoriosa. Aí ele fala que ele nunca mais saiu da igreja a partir daquele domingo. Precisamos ser mulheres, não de teste. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver o que se eu vou falar, não vai tocar. Vamos ver se não. Tem que ser tudo dirigido pelo Espírito Santo, na palavra de Deus, armas espirituais. Por que eu contei do meu problema que eu tive com depressão? Porque foi exatamente assim que eu venci ela. Quem? A depressão. Eu venci com a palavra de Deus. As crises continuaram vindo? Vieram. Quantas vezes eu ia andando para o meu trabalho, vinha aquela coisa horrível. E aí eu falava assim, você acha que eu ficava andando assim na rua? Ó, tá amarrado. Não, menino, tá amarrado. Eu não assisto isso aí na guerra, irmã. Essa guerra aí você vai perder. Não é isso, não. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não aceito, porque a tua palavra diz que o Senhor não me deu o espírito de medo. Eu andava igual uma maluca, não estava nem aí. O Senhor não me deu o espírito de medo, mas de autoridade, de poder. Não dava uns 5 minutos, eu já estava rindo, cantando, contente. E tudo certo ia acontecendo. Foi guerra, foi batalha, e é. É assim que é. Hoje, ainda que a tentação venha, nem sei se vem, porque eu nem consigo distinguir se ela vem, se não vem, ansiedade, tristeza. Amiga, qualquer coisa que vier contra mim, eu tenho a palavra para brigar contra. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste como? Com a palavra. E aqui o que aconteceu? Aquele homem, então, até saiu da Bíblia aqui a hora que eu fechei. Vamos lá, Marcos 5 aqui. Aquele homem, então, veio ao encontro de Jesus. Cadê? Vamos lá. Versículo de número 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Minha amiga, olha aqui para mim, ó. Tem muita mulher que está aqui hoje que ainda está se ferindo com pedras. Existem mulheres que estão se ferindo com pedras, com palavras, com autopiedade. Ninguém me ama, ninguém me quer. Meu marido não olha nem para mim. Para com isso, amiga. Em nome de Jesus. Isso é um vício que as mulheres têm. Ainda que você fale que não tenha vícios, às vezes esse é o seu vício. Se ferir com pedras. Eu digo isso não só quando você se olha no espelho e fala, nossa, Jesus, o que é isso?
Não faça mais isso. Parece uma brincadeira, mas eu estou falando do fundo do meu coração que isso é muito sério. Sabe por quê? Há muitos anos atrás, eu folheando a Bíblia, uma palavra saltou aos meus olhos. Ela dizia assim: aquele que está em Cristo, isso Paulo dizendo à igreja, não é mais dono do próprio corpo, mas sim Cristo que habita nele. Você acha que eu vou ser capaz de menosprezar algo onde Jesus está? Fala sério. Você se acha menor porque você não é tão bonita, aparentemente, quanto a blogueira da internet? Porque ela tem um corpo maravilhoso? Não é mais você que está aqui, mas Cristo que habita em você. O dia que eu entendi aquilo, eu falei, marido, segura, porque eu sou maravilhosa. Eu não admito que ninguém fale de mim. Ou do meu cabelo, ou do meu nariz, porque na minha infância meu nariz era grandão, cara. Aquilo lá foi bullying. Era elefante para baixo. Meu nariz grandão. Falei, eu amo ele hoje, faz parte da minha personalidade, mas eu estou nem aí também, se falar também, coitado de quem falou. Coitado de quem falou porque Cristo habita em mim, coitado dele. Eu não estou falando isso como isso aqui não é uma palestra motivacional. Isso é palavra de Deus. E ela te garante que você é uma mulher vitoriosa. Amiga, você é menina dos olhos do Senhor. Por que você ainda há? Por que você não se acha? Primeiro erro nosso. E olha, posso ser bem sincera? Eu não te culpo se você se acha menor. Sabe por quê? Porque desde criança nós fomos ensinadas a ser assim. Desde pequena, você foi ensinada para ser atraente. Não, filha, põe um shortinho. Põe a blusinha mais assim. Não, filha, não, põe assim, ó. Digo, começando pelas histórias de princesa. Esses dias comprei um livro para minha filha Teodora, está aqui hoje, ela tem 6 anos. Achei o livro lindo, com uma coroa. Falei, olha bem, vamos levar? É lindo, ela vai amar. Histórias de princesas. E eu leio, né? Os livros que eu compro, eu leio para ela. Então a gente sentou no sofá, eu falei, filha, vem cá, vamos ler a história aqui. Eram vários mini livros dentro de um livrão. Peguei a primeira história, Pequena Sereia. Eu falei, filha, Pequena Sereia, vamos lá. Aí eu, então, filha, Pequena Sereia não existe, tá? Eu vou começar falando assim, sereia não existe. Eu falei, gente, eu vou comprar um livro que eu vou mentir. Eu falei, nossa, tá amarrado isso. Eu falei, bem, eu acho que a gente comprou o livro errado. Era R$10 o livro, eu comprei porque estava baratinho. Aí eu falei, filha, então vamos lá. Aí eu comecei a ler, eu falei, filha, pera um pouquinho. Aí eu comecei a ler e a história era assim, vamos ver se você se identifica. A Pequena Sereia, a história era a seguinte. Ela viu um naufrágio, não é? No mar onde ela vivia. E aí um moço muito lindo se afoga. E ela vai, então, ela socorre e leva ele para a orla, né? Para o mar, ali para a areia. E salva ele. E ela se apaixona por ele loucamente. É o homem da vida dela. Só que ele tem um reino, ele volta para o castelo, obrigada, até logo. E ele volta para o castelão dele. Ela, então, apaixonada por ele, ela vai e procura uma bruxa. Forças ocultas para conseguir o que quer. Alguém está entendendo? Ela procura forças que ninguém conhece, que ninguém sabe de onde é. Mas ela está obstinada, é aquilo que ela quer e pronto. Então ela vai e consegue o quê? Virar humana. Então ela vira humana, pronto, consegui. Vai linda, correndo e saltitante para o castelo encontrar o amor da vida dela. Chegou lá, o cara nem lembrava dela. Ele não lembrava dela, como não só se apaixonou por outra mulher. Gente. E o que aconteceu? Ela ficou tão triste que ela quis voltar para o mar e não conseguiu, se afogou e morreu. Minha amiga, eu ia contar isso. Falei, filha, peraí, joguei em cima do armário, que eu falei, não presta nem para eu dar para os outros. Deixei lá em cima.
Mas nós fomos ensinadas a ser assim, tudo vale por amor, vai lá, o importante é ser feliz. É ou não é? Foi assim. É aí que a gente vê casamentos mal pensados, mal planejados, no impulso. Você nem provou o cara ainda. Você sabia que para você ser unida com alguém, a Bíblia diz que aquela pessoa vai ser a sua família. Eu me lembro de um pastor, quando eu casei com meu marido, eu lembro que a gente fez muito esse teste. Eu não sei nem se ele sabe o que eu fiz, mas eu fiz. Eu falei assim, fica doente, vê se ele cuida de você. Porque a sua mãe cuida, o seu pai cuida. Mas um dia é ele que vai cuidar. E eu ficava doente. Ai, tô doente. Mas era tudo um teste, não é pra você ficar fazendo também a... Ela, ai, minha mãe não tá em casa. Aí ele cuidava. Pô, você não namora, o cara já fala, não tô podendo. Eu falei, foge. Foge. Não é esse o homem da sua vida. Entende? Então, a gente foi fazendo... O homem, ele vai virar família. A Bíblia diz que os dois se tornam um só. Aí você acha que você vai casar e vai ter sempre pai e mãe? Não é assim. Mas não era o que eu queria falar aqui. Eu não culpo as mulheres que têm essa síndrome, esse vício de ser a coitada, de ser a princesa, de ser a frágil, de ser linda, maravilhosa, cabelos longos, loiros e sei lá. Porque é assim que foi determinado desde criança. A referência que as minhas filhas, que eu tive quando era criança, era essa. Eram as princesas magras, vestidos lindos e maravilhosos. Eu digo isso porque a gente é mulher. E quando a gente não está dentro disso, a gente está fora. Então, se a gente está fora, a gente não é aceita. Mas eu volto para a palavra de Deus. Quando você está em Cristo, não é mais você quem vive, mas Cristo que vive em você. Está na hora de você enterrar tudo que você aprendeu, minha amiga. Está na hora eu falo isso para as jovens, eu falo, está na hora de você parar, de você ficar jogando charminho para qualquer um que vem. Porque quando Deus quer unir, Ele une, até que você esteja descabelado e de moletom. Aí você vai se arrumar para o cara, ele vai gostar do que ele está vendo, só. Ensina isso para sua filha, minha amiga, ensina isso. Porque senão você vai evitar muito sofrimento. Antes de eu ir para a igreja, eu também vim de uma adolescência, de uma vida promíscua, onde a gente ficava com um, ficava com outro, ficava com 5, ficava com 10, com 1000, tinha competição. Isso é coisa séria. Isso existe não é só para criança, não, é para a gente já agora, amiga. Mas quando eu me converti, eu entendi o plano que Deus tinha para mim, eu entendi que eu não precisava de nada daquilo. Eu aprendi todo o jogo de sedução. Eu enterrei. Não quer dizer que eu ia deixar de me cuidar, não quer dizer que eu ia com bafão para a igreja, não era isso. Entenda, não é isso. Eu cuidava, mas eu me cuidava para mim. E quando eu me cuidava para mim, eu me lembro que em oração, eu ajoelhada no chão do meu quarto, isso foi bem no comecinho da minha conversão. Eu senti forte Deus falando no meu coração. Esquece tudo que você aprendeu. Quem vai te mostrar o cara sou eu. Eu falei, tranquilo, Senhor. Fechou. Vamos embora. E aí comecei a buscar só Deus. E aí já é outra história, porque é a história do meu relacionamento, que aí também vai um livro. E aí eu conto depois. Agora eu quero virar para...